Pai do Senhor, meus irmãos, é um prazer estarmos aqui de novo para poder gravarmos esse subsídio para os nossos professores, nossos alunos do CAPED. Temos um tema interessante, né? Estamos estudando a carta aos Efésios com uma profundidade muito grande e temos aprendido bastante. Hoje, eu estou aqui na companhia do pastor Saulo, do Pintacilco 2, que fará junto comigo o comentário, comentário não, nós vamos auxiliando um ao outro aqui sobre essa lição. Esperamos que possamos ajudar os nossos irmãos, os nossos professores, que dará essa aula no próximo domingo. Antes de iniciarmos nessa aula, você é professor, você é aluno que ainda não se inscreveu no canal do CAPED, seja um canal de bênção para outras pessoas. Então, sim, se inscreva no canal, acione o sininho, que toda vez que tiver um vídeo, você vai ser notificado. Curta, né? Curta, importante, né? Cada vídeo aula curta. Comente. E também comente e compartilhe com alguém que pode ser bênção para a vida de alguém. Amém? Então, hoje o tema da nossa aula de número 9, e o tema já é sugestivo, né? Ele é duplo, né? O tema é assim, ó, lição de número 9, crescendo em Cristo, é um ponto, e junto, edificando o corpo em amor. Tem assunto, pastor Saulo? Cumprimento a todos também, com a paz do Senhor. Prazer estar aqui com o Nilson para mais essa gravação. Uma honra sempre poder contribuir para esse subsídio da Escola Bíblica Dominical desenvolvido aqui pelo CAPED Sandy. Mas tem assunto e bastante, né? A introdução já veio bastante chamativa. E eu acabei me aplicando até muito no capítulo 4, que ele é a parte divisória, né? Introdução da divisão do livro, né? Porque a primeira parte, o apóstolo Paulo cuida exatamente do contexto teológico, né? Ele vai falar salvação, exatamente, a repetição do Evangelho do capítulo 1 do capítulo 1 ao capítulo 3. No capítulo 4 em diante, aí é uma conversa conosco, os crentes em Cristo Jesus, né? E nesse bate-papo do apóstolo Paulo escrevendo essa carta, né? Já em prisão, mas tendo convivido com os irmãos de Éfeso, né? Que nós vemos lá no capítulo 19, a sua chegada, talvez com um grupo de inexperientes, né? E nessa inexperiência ele resolve, depois dos 3 anos ali de ministério e agora já lá num cárcere em Roma, Paulo resolve escrever essa carta aos irmãos de Éfeso, e aqui ele dá um destaque muito importante para o que é de fato a igreja. E aqui ele vai falar exatamente a partir do 4, né, o 4, o 5 e o 6, do contexto da individualidade, no contexto do crescimento e da edificação, e da coletividade, no contexto do crescimento e da edificação da igreja. Então, tem tema importante, né? A chamada do próprio capítulo 4 começa alertando para aqueles que foram nascidos em Cristo, né? Já alertando para um novo nascimento. O irmão Daniel, o pastor Daniel, ele fez a divisão da lição usando esse capítulo 4, pelo menos, em lições que eu observei, em 3 vezes o capítulo 8, né, falando ali dos dons, o capítulo 9 aqui falando do crescimento da edificação, e o próximo capítulo que continua no capítulo 4, a próxima lição que continua no capítulo 4, e que vai pegar ali a partir do versículo 24 em diante. Então, veja que tem assunto no capítulo 4, né? Tem e bastante. Agora, só de falar de crescimento e edificação, sem dúvida nenhuma, talvez fosse um trimestre inteiro com bastante abordagem, né? Só esse tema, né? Só esse tema. E aqui nós vamos, de forma muito resumida, bater um bate-papo aqui, falando sobre essa visão que ele trouxe dentro da lição, usando aqui a partir do versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17. Sem dúvida nenhuma, nós vamos compartilhar
pegar outros textos bíblicos aqui, mas na introdução ele já traz aqui para a gente falando sobre esse contexto do nosso crescimento em Cristo, mas usando o comparativo do corpo, né? Então, Paulo fala assim, é o meu crescimento no corpo. Então, já entra a minha individualidade, mas mostrando que, o Mondaniel muito feliz aqui logo na introdução de falar que o que liga, né? É ajustado e ligado. Não dá para ser igreja sozinho, já deixa muito claro aqui, né? Claro. É ajustado e ligado, mostrando que ele faz dar crescimento para esse corpo, desenvolvimento para esse corpo, exatamente no ajustamento e na ligação, de forma que dá a entender de que qualquer outra parte do corpo vai crescer nutrida pela a sua parte ligada a ele. Né? Não dá para uma crescer sozinha, né? Ele precisa do outro estar ligado porque uma parte nutre a outra para o desenvolvimento desse corpo. Pastor Saulo, isso é verdade, porque assim, Cristo ele vem buscar a igreja. Ele não vem buscar só o Nilson, Saulo, Giva, ele vem buscar a igreja, o coletivo. Sim. E tem um desenvolvimento individual de cada um, que nós vamos falar aqui nessa videoaula. Ele bate. Eu achei interessante que o pastor Daniel, ele já deixou para nós assim, no texto-chave, antes, vírgula, né, seguindo a verdade em amor. É importantíssimo, né? Como que uma palavra completa a outra. Então, se a gente não presta atenção, vai reto, seguindo a verdade em amor. Tem um amor aí, né? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo, que é Efésios 4 e 5. E aí, assim, você acabou introduzindo para agora, o que está acontecendo? O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios, os irmãos que estão em Éfeso, e qual que é a preocupação dele? Muitos são novos convertidos, estão ainda com algumas coisas na cabeça ainda, alguns são adoradores ainda de Diana, já falamos sobre o tempo, que era, né, a oitava maravilha ali, onde todos vinham. Então agora eles recebem a palavra, recebem o evangelho, só que tem algumas questões doutrinárias que precisam ser tratadas. E o que o apóstolo Paulo ele vê nessa turma? Essa inconsistência. Uma hora firmes em Cristo, outra hora recebe uma novidade e já estão instanciando. Parece que nós estamos vivendo, parece que essa carta é atual, é para agora. Sem porque dúvida. Nós parece que não estamos vivendo isso. Sim. Ao mesmo tempo, você é pastor e há algum tempo dirige uma congregação. Não parece? Um dia está lá os irmãos firmes, ensinamento, pregação. Outro dia desaparece. Alguém falou alguma coisa num outro movimento qualquer e já está lá, mas peraí, mas como assim? Foi pregada a palavra, foi ensinado a verdade, o que aconteceu? Então, sim, essa é a preocupação do apóstolo Paulo nesse objetivo de escrever para os irmãos em Éfeso, para que eles permaneçam firmes na palavra verdade que eles receberam e se blindem, né? E isso serve para nós, professores, irmãos, para que nós possamos ficar firmes no que nós aprendemos, né, da palavra do Senhor e blindarmos com essas doutrinas que estão aparecendo por aí, e são muitas. Sim. Com a mídia, com o crescimento da internet, tem canal para tudo, tem, né, coaches, nem pastor, é coach ensinando tudo. Então, qual que é a preocupação do apóstolo Paulo? É justamente essa, trazer ensinamento prático para os irmãos em Éfeso, para que eles permaneçam firmes, não tenham essa inconsistência. Isso. E ele começa o texto falando de como nós devemos andar digno da vocação que nós fomos chamados. Extraordinário, pastor. Quando ele começa o texto do capítulo 4, que aí é um divisor, né? Uhum. Tudo isso que vocês entenderam do Evangelho, agora, aí no capítulo 4, ele vai posicionar o crente dentro de todas essas bênçãos espirituais. Agora eu vou te posicionar lá dentro. Então você tem que andar digno dessa vocação. E aí, para andar digno da vocação que você foi chamado, aí ele dá uma receita. Precisa ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Humildade. Ele começa por aqui.
Aí entra o amor. Aí já comecei a ver, já vi a realidade da igreja presente, né? Com toda humildade. Ele reforça no segundo ponto que tem que ser observado. Com toda humildade e mansidão. E aí ele vai acrescentando. E longanimidade. Veja como que Paulo está... O capítulo 4, Gálatas 5. O fruto do Espírito desenvolvido no crente. Ele falou assim, agora você tem que andar digno da vocação que foi chamado, com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade. Aí ele reforça alguma coisa aqui que parece que hoje ninguém quer carregar peso, e aí ele falou, suportando-vos uns aos outros. Poxa. E aí ele diz como que suportam uns aos outros. Aqui reforça mais uma vez a palavra do título da lição já mencionada pelo irmão Nilson, em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Aí ele usa uma expressão que a gente fica tentando entender como que Paulo... Por que ele usa a palavra procurando? É porque precisa se encontrar desse meio. Ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa é a receita da introdução do capítulo 4. Isso é extraordinário. Para caminhar o resto do capítulo 4. Porque o capítulo 4 vai tocar em detalhes que hoje, o Daniel abre aqui, né, seguindo a verdade em amor, nesse primeiro tópico, falando do contextos relacionais. Mas a primeira parte que ele faz a abordagem aqui é exatamente o contexto do amor. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é suportar um ao outro em amor. Esse primeiro tópico faz essa abordagem com muita profundidade, falando que o amor ele precisa ser, né? Aqui o Mondaniel escreve assim, né? Ó, antes de falar até disso, é importante fazer uma outra abordagem que ele fez aqui na introdução, falando do novo nascimento. Porque o primeiro processo da vida cristã, e equivale para nós, num contexto de professores de escola bíblica dominical, alunos da escola bíblica dominical, é o contexto de como tudo se começa, o novo nascimento. Porque quem não sofreu ele, não passou pelo processo do novo nascimento, tudo que a gente falar daqui para frente de crescimento e edificação vai perder sentido. Verdade. Porque começa com o novo nascimento. E aí, essa aula é uma aula para quem já está entrando nessa etapa de que precisa sair do nanismo, das doenças do raquitismo espiritual para iniciar o desenvolvimento. E tirar todas as desculpas, ou se não dá para usar a desculpa aqui, a palavra desculpa, usamos a palavra enfermidades que impedem o desenvolvimento do corpo. Puxa. Paulo, então, vai bater na tecla daquilo que precisa. Só esses novamente nascidos é que podem estar ligados no corpo. Porque Paulo, num dado momento, passa a falar, eu até fiz questão de separar, dentro do texto, ele falou dos que não nasceram, 18 e 19, do capítulo 4. Ele citou as pessoas. Ele encerra no 17 e esclarece quem são as pessoas do final do 17. Que ele fala que ele está falando a respeito dos crentes, e ele fala, eu digo e eu insisto em dizer. Em algumas versões a palavra insisto aí está no testifico. E testifico no Senhor, que vocês não vivam ou não andeis mais como andam os outros gentios. Então, ele está dizendo que os outros gentios não nasceram de novo, que eles andam na vaidade da sua mente. E aí ele esclarece o que é isso, no versículo 18 e 19. Entenebrecidos no entendimento. Ele está dizendo assim, eles estão numa escuridão mental. Meu Deus do céu, sem esclarecimento. Não tem luz. E eles vivem, então, aí ele vai falar, separados da vida de Deus. É a forma com que está no versículo. Ele escreve isso, eles estão entenebrecidos no entendimento, eles estão vivendo numa escuridão da mente, separados de Deus pela ignorância que há neles.
Romanos 12:2. E 2. Não foram transformados. Pela Tem a mente renovada. Aí ele acrescenta, nesses mesmos 2 versículos, pelas dureza do seu coração, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Paulo está fazendo um descritivo de quem não é novamente nascido. Isso aqui não serve para nenhum crente a qual está aprendendo e crescendo e sendo edificado. Ele não, a mente dele já recebeu luz espiritual, ele já sabe que ele precisa crescer em Cristo, então não serve. Por isso que ele dá exemplo do corpo, né? Nanismo, raquitismo, doenças do desenvolvimento espiritual, é para quem não nasceu de novo. Não nasceu de novo. E que não tem a mente de Cristo. É o corpo de novo do corpo. Então, nós somos agora uma nova criatura. Então, era para bater nessa tecla do novo nascimento como ponto de partida, porque depois que nós vamos falar em amor na edificação do corpo, isso só vale para quem nasceu de novo. E a base estrutural do seu desenvolvimento, da sua edificação, vai ser isso. Admirei muito a lição batendo feliz, né? Nessa tecla como introdução do que vai descortinar daqui para frente no capítulo 4, porque o apóstolo Paulo bateu exatamente nesse assunto e ele coloca essa condição do amor ligada a uma condição de suportar, de ser, olha, você tem que suportar. Mas ele coloca em amor porque suportar os outros nunca será fácil, seja nas suas deficiências, nos seus desenvolvimentos, uns mais rápidos, outros menos, né? Alguns dentro da velocidade normal, mas todo mundo está se desenvolvendo. O corpo está sendo alimentado. Aí chama a atenção sempre nos textos aqui, principalmente Paulo colocando Cristo como o cabeça, para poder ninguém ficar usando os argumentos. Embora Paulo lá vai citar nesse mesmo capítulo as pessoas que ele deu para contribuir para o desenvolvimento do corpo, né? Ele fala lá dos dons concedidos, mas ele não diz em nenhum momento ali que alguém não recebeu o dom. Todos receberam e contribuem para a edificação desse corpo. Precisa, né? E aí ele está estruturando aqui as pessoas que, através da cabeça que é Cristo, irão através dos seus dons contribuir para a edificação dos demais. Isso sempre pautado na mesma tecla, no amor. Aí o amor é fácil, aqui, porque assim, ó, a gente fala bastante de amor. E nós estamos assim, agora para a prática. Na atualidade, nós vivemos já passamos dessa fase, já não somos mais os meninos na fé, né? Isso já é para nós que iniciamos a carreira, que foi nos proposto, que é servir a Cristo, seguir a Cristo. E aí é importante isso, suportar uns aos outros em amor. Que tem que ter o amor. É básico. Só que assim, a gente fala tem amor, mas sem ação. E não é uma coisa tão simples. Por isso que, assim, claro que aqui está em quantas? Está em 1 parágrafo, 2 parágrafos falando do amor. Ele colocou aqui, rapaz, 4 parágrafos. Esse primeiro tópico, porque depois aqui ele ainda vai falar de mais outras coisas. Ele fala aqui do relacionamento. No segundo tópico, lá, seguir a verdade em amor envolve honestidade e integridade. Ele está aqui abordando a questão de como a gente tem que se relacionar em amor, né? Sim. Ele bate na tecla do relacionamento. Mas você vê que só o primeiro tópico ele falou sobre, especificamente, de como tem que funcionar o amor, usando aqui, inclusive, o texto de João 13, 34, 35. Tá, esses 2 textos aí, o 34 e 35, lá bem no final. Jesus ensinando como base o amor, ele naquela conversa, né, com os discípulos a partir do livro de João, do Evangelho de João. A pauta da conversa de Jesus é amar o próximo, é amar o outro, e usando ele como uma referência, como eu vos amei, mostrando que a base do amor dele é o amor que vai ter que permear entre os discípulos. E a igreja não é diferente ali, é o exemplo para a igreja. O que vai fazer vocês sobreviverem a qualquer circunstância é o amor. A partir daí, sim, entra que a questão da consideração.
ele até bate numa tecla aqui da abordagem corretiva. Pode ver que ele usa aí essa expressão. Falando da honestidade e integridade, e eu peguei essa palavrinha lá no fim, quando ele fala da correção, e fiz aqui um nexo dessa palavra com gentileza, consideração e abordagem. Porque a falta do amor implica em fazer abordagens equivocadas. Porque, às vezes, eu estou pautado muito mais na religião, ou na prática religiosa, do que no amor. Puxa, pastor, você tocou num assunto que é atual e isso acontece. Porque, às vezes não, acontece. Né? E isso não pode acontecer, segundo o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Sim. Nós precisamos se portar como Cristo. E nós podemos pegar o exemplo aqui de Pedro. Olha a paciência de Jesus para com Pedro. E Pedro nos representa, nós somos bem parecidos. Nessa oscilação, com todo o amor, Cristo sempre, né, até o fim ali. Vai ter ali a lição final, em qual ele entende. Mas mesmo assim, após todo esse período ainda, ele vai ter questões com o apóstolo Paulo depois. Né? Aquelas questões do judaísmo. E precisa ser no amor. Porque senão... E o apóstolo Paulo aplica isso. Ele usa o amor para poder conversar com o apóstolo Pedro sobre isso. Os tempos da igreja primitiva revelam muito, talvez, um pouco da realidade de todas as eras da igreja. Porque havia algumas divergências, principalmente no contexto da religião. Muitos irmãos em Cristo, que até de boa fé, vinham e traziam de lá os conceitos do judaísmo e, às vezes, queria até fazer os irmãos no novo gentil obedecer. Mas acontece isso. Né? E o apóstolo Paulo, com amor, vem refutando tudo isso. Cuidado, tem que ser amor. Assim. E aqui, quando o irmão Daniel bate nessa tecla eu sei que a palavra que pesa aqui, porque quando você fala de usar isso de forma gentil, de forma considerando a outra pessoa, fazendo sim sempre que necessário a abordagem. Aí vem a palavra que ele inicia esse assunto falando da honestidade e integridade, que é não negociar o valor da palavra. Não. Como, às vezes, muita gente também está interpretando de forma equivocada. Né? Não, peraí, tem que ser um evangelho. Eu tenho que ajustar para poder agradar. Light não. Aí aqui, o peso da honestidade e integridade dessa verdade que vai ser falada não pode mudar. Ele não muda com a circunstância, com o tempo, com o prazo, não muda. Né? Não, também em 2000 não existe isso para a palavra. A palavra sempre foi a palavra. E ela precisa ser falada assim, ensinada assim. A abordagem precisa ser assim, com amor, mas ela não pode ter negociação na palavra. Ela é aquela verdade, e é a verdade em amor. Você pode ver que o apóstolo Paulo ele faz isso com Timóteo. Sim. Ele começa dizendo para Timóteo, Timóteo, cuida de ti. Ele não está falando de cuidar cuida de ti do que você recebeu. Então, assim, permaneça na verdade, que é a palavra que você recebeu, porque, parafraseando, você vai ouvir muitas coisas e você precisa cuidar do que você recebeu e da sã doutrina. Então, esse primeiro tópico, de forma a concluir, ele bateu nessa tecla da abordagem, conclui mais uma vez lá no fim, falando dos relacionamentos. E, sem dúvida nenhuma, tudo isso, a conclusão que nós chegamos aqui, usando todas as referências do capítulo 4, é que a pauta é o amor. Se for em amor, a abordagem é necessária. Por isso que o título do tópico é esse, né? A verdade em amor, não é isso? Isso. A verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Seguindo. Gerúndio, né? Seguindo. Então, não dá para poder a gente negociar
sem a verdade. O Evangelho tem um contexto. E a gente abre esse assunto falando disso, dessa abordagem, porque na hora que nós vamos falar de crescimento implica, às vezes, em dores em dados momentos, de abrir mão, né? Abrir mão. Vamos pensar no contexto do crescimento individual, em que todo indivíduo, no processo de crescimento, entendendo que crescimento é processo, né? Que ninguém nasce e amanhã ele é adulto, não existe isso. Crescimento é processo. E aí o processo de crescimento implica, às vezes, em abrir mão, agora trazendo para o contexto espiritual da palavra crescimento, né? Em abrir mão, vamos pensar dentro de um crescimento saudável, precisa haver uma alimentação correta, precisa haver um cuidado correto, seja da pessoa em si, no contexto de cuidar de si, da mente, do corpo físico, cuidar de si, cuidar dos relacionamentos, cuidar do relacionamento com Cristo, relacionamento vertical, relacionamento horizontal, começando cuidando de si, que essa é uma orientação bíblica, cuidar de você mesmo, que aí talvez até aplica-se aqui, o cuida de ti mesmo sirva para Timóteo, né? Tem que cuidar, a gente precisa cuidar de tudo. E aí isso é processo de crescimento. Porque os crescimentos tortos geralmente atropelam o processo. Eu escrevi aqui um comentário do Hendricks, William Hendricks, sobre esse ponto que nós estamos tocando aqui. O que ele falou. São duas coisas que podem acontecer em relacionamento, isso aí. Um deles é o afastamento da verdade, o comprometimento com a mentira, seja em palavras ou em atos. O outro ponto da extremidade é a mórbida indiferença, respeitando, né, os corações e vidas. E nenhuma parte do dia ou da noite será isenta de consagração. Mas aqui uma frase, desculpa, agora uma frase do Horatius Bonar. Ele fala assim, e assim, nenhuma parte do dia ou da noite será isenta de consagração, mas toda a minha vida, a cada passo, estará em comunhão contigo. Veja que o relacionamento é integral o tempo todo, não dá para... Eu cresço só quando estou no culto, eu cresço só quando vou na igreja, eu cresço só quando estou perto de um crente. Tem que ter o equilíbrio, né, pastor Saulo? Nem um extremo, nem outro. O equilíbrio, né? Aí entra os contextos que envolvem um crescimento espiritual. O que é crescer espiritualmente, né? Aonde que se processa isso quando nós estamos falando de crescimento espiritual? Num crescimento natural, é simples, vai lá, coloca a planta na terra e fica observando como que tudo vai acontecer. Primeiro que ela demora a desbrochar para cima. Alguma coisa está acontecendo ali. E ela está crescendo para baixo, ela está criando raízes que ninguém está vendo. Né? Ela está se estruturando, a base está se formando. Depois ela vai crescer, ela vai se desenvolver para cima. Mas quando nós vemos depois uma árvore frondosa, ninguém entendeu o processo que passou para crescer. Mas houve um processo. Aí, e essa parte é uma parte, às vezes, mais dolorosa, mais complexa, mais necessária. Então, quando nós vamos falar de o que nós já estamos crescer, aqui no segundo tópico, crescendo em Cristo. Porque no primeiro tópico, talvez ainda tenha, o Nilson talvez tenha alguma consideração, mas eu fecho, da minha parte, o raciocínio de que a base é essa, a verdade em amor. Essa é a base e a pauta para levar para o crescimento e edificação. Traz luz para os demais tópicos aqui. Ele fez certinho. Perfeito, o pastor Daniel foi uma benção. Porque vou levar daqui para frente. Verdade em amor vai ser a pauta para poder ajudar a crescer. Isso antes, né? E para ajudar a edificar. Isso, acho que... Aí a gente já vai no crescimento usando o contexto de que crescimento em Cristo, se crescer para nós é um processo de metamorfose, de transformação, então crescer em Cristo também é transformação. É sair do que era para ser outro. É deixar o que fazia para não fazer mais. Tem que ter transformação. Além de transformação, ele usou aqui a palavra capacitação. E a palavra capacitação dá-nos um entendimento de que
não é só ser transformado, precisa ser também capacitado nesse processo de crescimento para produzir, para fazer o que precisa ser feito. Porque entra aqui o que o apóstolo Paulo fala dos dons aqui no capítulo 4, que é dado a cada um, e aí ele fala que a medida é a graça, segundo, e aí ele falou a graça dada a cada um, falando de proporção, de tamanho de uma dádiva concedida por Deus a cada um, para contribuir na edificação do corpo. Veja que, então, essa capacitação, ela vai junto com o processo de transformação, para que não fique uma coisa torta, né? Diferente da outra. Que a gente estava até alguns minutos comentando aqui, de às vezes as pessoas entenderem de que um novo convertido não precisa evangelizar, né? O apóstolo Paulo, ele usa uma palavra assim, você vê como que é fácil, né? A forma que ele fala é muito simples de entender. Ele fala que tem que despir do velho homem. Que entra lá no contexto, já até aqui na nossa lição, veio falando isso, essa abordagem veio mais forte lá na edificação, né? Na hora que está falando edificando o corpo em Cristo, Verdade. Na hora que ele fala desse momento, né? E fala também lá na unidade do corpo de Cristo. Mas aqui no crescimento, não tenha dúvida nenhuma que crescer. Se crescer é ser transformado e é ser capacitado de acordo com a graça que cada um recebeu de Deus. Significa que todos receberam graça. Nesse corpo, todos receberam alguma dádiva de Deus, algum dom de Deus. E aí, mas é crescer, é ser transformado, capacitado. Para qual finalidade? O apóstolo Paulo fala lá que é para o conhecimento de Cristo. Nós temos o entendimento que crescer em Cristo é se assemelhar a Ele. É parecer com Ele. Seria santidade? A santidade está intrinsecamente ligada à palavra processo, santidade. Né? A palavra santidade, ele usa aí a palavra santidade, a palavra obediência. Está em Efésios, o 22 e 24. Veio o 22 e 24. Vamos lá. Olha o que ele fala. No Efésios, capítulo... O 22 e 24. E aí você procura, tem um comentário que eu peguei do Hendrix, eu gosto bastante do Hendrix. Ele fala assim, o crescimento é uma jornada contínua e progressiva. Envolve a renovação da mente e a transformação do caráter, conforme nós entregamos mais plenamente a Deus e a sua vontade. Pronto, significa que vai ser um cumprimento. Quem está em processo de crescimento é de conhecer a Cristo de maneira que conhecimento é diferente de informado, né? O conhecedor é diferente de uma pessoa meramente informada. Aquele que tem conhecimento é o contexto que nós falamos aqui o tempo inteiro da prática, né? É a praxis. Né? Não adianta você dizer que conhece se você faz diferente. Então, você não conhece. Você tem que pode refletir ter sido nas ações. informado. Exatamente. Alguém pode ter te falado sobre. Você só prova que creu, acreditou, e a sua fé funciona em função disso quando você pratica. Então, tem todo um sentido aqui. Claro que como que eu faço isso é um segundo momento, mas é entender esse processo transformador. Eu estou sendo transformado por Cristo, Ele está operando algo poderoso em mim. Eu estou sendo por Ele transformado. E aí entra, sim, as práticas de santidade, e aí nós entramos aqui no contexto da santidade, no sentido do progressismo dela, né? A santidade progressiva, onde os hábitos vão sendo deixados, as práticas vão ser mudadas. Porque a gente está falando de crescimento em Cristo. Exatamente. Santidade encaixa aqui, né? O 24 e o 25. O 22 e 24. 22 e 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. O 24. E vos revistais do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele já falou aqui o velho que precisa ser despido e o novo que tem que ser trajado, o crente precisa ser trajado. Então, dentro do contexto de crescimento, dentro de uma visão de crescimento, está todos esses processos: transformação, capacitação, santidade, obediência, sempre no contexto da graça recebida e dentro do contexto de
saber em que eu obtenho tudo isso. É o conhecimento de Cristo. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu desenvolvo a minha fé. Ele até escreveu essa parte aqui, né? Verdade. Com quais etapas? Processo diário. Segundo, dedicação. E terceiro, esforço contínuo. Parece que é um negócio meio complicado quando a gente fala de evangelho, entendendo que o evangelho ele é o da graça e é por misericórdia, é por um favor, e parecendo que vai precisar de haver alguma ação humana para que isso... Nós não temos dúvida nenhuma de que isso é um agir do Espírito em nós que opera em nós essa transformação, que faz a nossa mente ser mudada de maneira que o nosso pensamento sobre futuro é outro. Nosso pensamento sobre... Né? Metanoia. Pensamos como que temos que agir nessa vida, pensamos como tem que fazer, olhar esse mundo. A nossa ótica não é mais uma ótica terrena. A gente não olha para o mundo como o gentil lá no seu pensamento obscuro olha, né? Em perspectiva das coisas dessa terra, esperando as coisas passageiras dessa vida, na perspectiva de que a palavra dos homens muda a sua atitude, seu pensamento, seu comportamento, porque seu pensamento é de Cristo. Você olha como Deus olha, você pode estar vendo o que for acontecer nesse mundo. Eu costumo dizer sempre que depois que você serve ao Senhor, que sofre uma transformação de Deus na sua vida e que passa a viver a vida de Cristo em você, não é dizer que, quando nós estamos falando, inclusive, de mente obscura ou uma mente que não está ainda recebeu a luz de Cristo, não estamos falando de pessoas que elas perdem a sua capacidade intelectual. Pelo contrário, essas pessoas continuam com o seu nível de inteligência, com a sua capacidade de desenvolvimento, eles fazem muitas coisas. O problema é o fim disso tudo, que dá em nada, porque eles não têm a mente de Cristo, eles não têm uma projeção de futuro e de eternidade que iria corroborar com toda essa capacidade intelectual deles de ser extremamente mais frutíferos. Quando nós falamos disso, de transformação de Cristo em nós, não é que a nossa mente está melhor do que a deles no sentido do intelecto humano. Nós estamos dizendo que Cristo iluminou a nossa mente, em que nós temos uma projeção futura. Uma perspectiva de vida diferente. Mudamos a nossa ótica. Sim. Vivemos hoje com uma certeza do que vai nos acontecer amanhã, com uma convicção muito certa de eternidade, com uma coisa muito certa de futuro, seja para essa vida e seja para o contexto da eternidade. Essa dúvida não paira sobre a vida do crente, que ele recebeu a luz de Cristo na sua mente. Ele não pode mais ter isso, né? E tudo que ele faz projetado nisso. Por isso que ele precisa amar incondicionalmente. Por isso que ele não é mais as escolhas dele, é a escolha de Deus por ele. Ele vive a vontade de Cristo. É por isso que nós tentamos nos assemelhar a Ele. É por isso que a gente tenta ser igual a Cristo. Essa é a nossa meta, é o nosso objetivo. Alcançar pode ser difícil quanto for, mas é o nosso propósito de todo dia. Eu preciso parecer mais com Ele. E quando nós nos pegamos nas nossas deficiências, nós ficamos dentro do nosso coração, de alguma forma, não vou dizer chateado, mas desejosos de mudança. Eu preciso mudar isso em mim. A gente fica incomodado com aquilo que não está fluindo em nós, Seja no contexto do amor, eu acho que eu não fui tão amoroso quanto eu poderia ser. Tem hora que a gente lê uma passagem na Bíblia, como, acho que não sei se chegou a ser citado aqui na lição, a passagem do samaritano, e aquele grupo de religiosos passando por ele, e a gente fica numa perspectiva assim, meu Deus, acho que hoje eu acabei sendo acho que eu fui um daqueles caras. Eu passei, cumprimentei e deixei embora. Muito diferente. Eu acho que eu não fiz nada e eu acho que eu podia fazer alguma coisa. Então, quando essas coisas estão nos incomodando, a gente sabe que o Espírito está trabalhando em nós. Quando a gente recebe uma informação, quando a gente acessa uma situação de necessidade, nós precisamos agir, porque senão é aquilo que você disse. É fácil praticar amor, é fácil falar dele, é difícil viver a prática do amor. O amor tudo suporta. E ela é a base. E aí, seja daqueles que às vezes estão
cheio do egoísmo, cheio da sabedoria, e você precisa ter paciência e amor para lidar. Seja aquele que está desprezado, largado, abandonado, jogado, e você precisa amá-lo. Então, o amor de Cristo nos constrange de tal maneira, né? A querer. Eu preciso ser nesse mundo a solução. Eu não posso ser mais um que passa de largo e deixa Eu preciso aplicar caído, o evangelho à minha vida. Eu preciso ser luz. Isso é desafiador. Eu preciso ser luz, eu preciso ser Então, sal. ele dá aqui algumas receitas, falando que isso é um processo diário, é uma dedicação e que é um esforço contínuo. Não é que nós estamos contribuindo para a salvação de Deus em nós. É que eu preciso desse espaço para Deus trabalhar isso em mim. Eu preciso permitir que o Espírito Santo opere isso em mim. Eu preciso fazer, eu preciso entender que por meus próprios esforços eu não consigo mudar as circunstâncias, situações. Nós temos as nossas limitações, as nossas insuficiências. E aí ele dá uma receitinha que eu anotei aqui do lado, né? Fala aí, oração, pastor. Estudo bíblico, ele colocou aqui comunhão com os outros crentes, colocou isso aqui como algumas ferramentas que podem ser úteis no desenvolvimento ou no crescimento espiritual, né? E aí, se a gente vai entrar no detalhe de cada uma, falar de oração, falar de estudo bíblico, a dificuldade que o crente tem hoje, mesmo com tanta Bíblia, tem 10 no celular, tem umas 20 na prateleira em casa. E várias versões. E a dificuldade para, às vezes, ler um capítulo por dia. Mas tem tempo e capacidade, mente para poder assistir seriados, filmes. Nós estamos vivendo um tempo difícil, de risco alto para ler Efésios capítulo 4 e pensar, meu Deus do céu. O problema todo é que daí Efésios ele foi apertando nessa carta do capítulo 4, que num dado momento a gente fala assim, é por isso que está acontecendo então essas coisas, porque lá na frente ele começa a citar comportamentos. Paulo vai muito direto, ele começa a falar... Ele está falando de relacionamentos, o tempo todo falando de relacionamentos. Não furte mais. Peraí, irmão Paulo, o irmão que está dirigindo é para a igreja, irmão. Irmão furtando, não tem, irmão. Mas aí é onde a gente começa a perceber o perigo. Olha o exemplo. Aí, por que eu falei que a gente ia falar sobre exemplos práticos? Porque assim, parece que nós estamos vivendo hoje, eu não sei se você tem essa sensação, que a gente vive uma vida dupla, né? Dentro da igreja, no contexto de culto, no ambiente de culto, somos essa pessoa que nós estamos falando, né? No crescimento, bem ajustado, a mente de Cristo, né? Parece que quando acaba o culto, a gente volta a ser o que era antes. E aí entra o comportamento e relacionamentos. Eu não tenho integridade para poder lidar com o próximo, com o irmão, com a sociedade, com o colega do trabalho, né? A mentira, o engano, o puxão de tapete, essas coisinhas. Mas, peraí, mas está com a mente de Cristo? Foi transformado? Está no processo? Como que isso? Cadê a evidência da transformação? Né? É isso. Cadê a evidência? Eu anotei aqui a relação do que Paulo foi deixando lá, né? Deixar a mentira, falar a verdade. Irai e não pequeis. Não deixe o sol não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é para dormir irado. É os recados de Paulo aqui. Sim, na lista dos não deis lugar ao diabo. 4. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, trazendo com as mãos o que é bom, para que tenha para ajudar os outros. Sim. Foi a orientação dele no 5º. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Olha aí. Mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E aí entra um ponto. Vamos parar aqui, gostei. A gente acaba memorizando esse versículo e é bonito, mas na prática. Porque assim, o que nós estamos falando? Né? Então assim, é um adendo. O que nós estamos falando? O que eu falo na sociedade que eu estou convivendo, não só na comunidade da fé, mas na sociedade, tem edificado vidas promovendo o reino de Deus? É para pensar. É para pensar. Aí, e essa transformação então não está acontecendo. Se o que eu estou falando não está edificando, não promovendo, alguma coisa está errada. Não está ajustado esse corpo. E
ele termina com mais 2 conselhos lá. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. E, por último, ele fala uma série de coisas ligadas uma à outra. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirado de entre vós. Para poder falar isso, Paulo sabe que essas coisas permeiam o corpo de Cristo, permeia a igreja. Ele está dizendo para a igreja que isso aqui é uma série de conselhos que pode acontecer no processo de crescimento e edificação. Isso aqui afeta o crescimento e a edificação da igreja. Essas coisas são problemáticas. Então, quando a gente vai falar de crescer, né? Falando do contexto do corpo de Cristo, porque Paulo está dirigindo a igreja e preocupado com aquilo que pode prejudicar o seu desenvolvimento e sua edificação. Nós estamos ligados um ao outro. Então, fale cada um a verdade um ao outro, sabendo que nós somos membros uns dos outros. Não, mas aí tem gente que fofoca. Fofoca do pastor, do irmão, do vizinho, do... Aonde que nós aprendemos, lendo a palavra de Deus, que isso era permitido? É aquilo que eu falei, as nossas dificuldades de colocar, às vezes, práticas espirituais. O contexto de um devocional, de um momento de oração, de conversa com Deus por dia. O tempo que a gente está vivendo com dificuldade de pequenas práticas e observando que essas práticas estão impedindo o crescimento. Isso é nanismo, né? Pastor Saulo, olha outro exemplo prático. Vamos voltar ao ambiente de culto, que é uma linguagem que todo cristão entende. No ambiente de culto, estamos ali. Que num relacionamento vai ter conflitos, vai ter atritos. Isso é comportamento humano. O que eu preciso é entender que eu preciso tratar isso. Antes citado na lição, inclusive, da oferta. Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão e eu sei disso, antes de cultuar, ofertar, eu tenho que fazer o quê? Ir lá, pedir perdão. E aí, eu ia falar dessa palavrinha que ela está lá também na hora que fala do amor. Porque a palavra perdão, ela pauta o contexto do amor. Ele terminou falando do contexto do perdão. E às vezes, a nossa dificuldade está sendo os pós mesmo, porque acontece, às vezes, as diferenças, divergências, né? Aquilo que nós não acordamos, não há um acordo, um consenso, mas depois alguém ter a humildade de chegar e falar, me perdoa. E às vezes às vezes é picuinha, às vezes é coisa grave, mas seja o que for, o contexto ainda da pauta é o amor. O amor tem que superar isso, irmão, nós temos que chegar no céu. Porque às vezes assim, nós não temos a noção ou não mensuramos o quão nós ofendemos o irmão. Para nós foi algo tranquilo, mas o irmão está ofendido e se eu tenho essa informação, eu não posso continuar levando a minha vida tranquilo, adorando a Deus, cultuando a Deus. E meu irmão, dessa forma, eu tenho esse conhecimento. Segundo a palavra, eu tenho que parar aqui e ir lá pedir perdão para o meu irmão. Primeiro porque o contexto de 4, 5 e 6, escrito por Paulo aos Efésios, é mostrando que a igreja não possui uniformidade, a igreja possui unidade. Puxa, que bacana. Repete de novo, pastor. A igreja não possui uniformidade, possui unidade. A igreja foi chamada para ser uma em Cristo. E ser uma em Cristo não significa ter uniformidade de pensamento. Ele vem buscar a igreja. Isso. E ela pode ter diferença dentro do contexto. A gente vê pelas próprias conceitos de interpretações escriturísticas. E ficaremos inimigos por essas razões. Absolutamente. Né? Vamos encontrar nossos irmãos reformados lá na glória do mesmo jeito. A pauta é a mesma, o alvo é o mesmo, o futuro está igual para todo mundo. Nós seremos arrebatados, estaremos no céu em Cristo. Essas convicções ninguém nos tira. Fomos salvos, libertos do fogo do inferno. O Senhor nos deu uma oportunidade de ser salvo nele. Pronto, agora nós estamos no processo já de crescimento. E aí, os atos da imaturidade sequenciado aqui pode ser coisas que combatem, né? Isso aqui combate qualquer prática dessa que Paulo orienta qualquer aqui. Heresia, né? Essas coisas, elas são combativas ao desvio doutrinário. Paulo foi batendo em coisas
percebendo a simplicidade da carta aqui que Paulo está escrevendo a uma igreja, talvez de novos convertidos, como o irmão colocou, em processo de crescimento e edificação. Sim. Primeiro e ele precisa fala dessa informação. Coloca o contexto da individualidade, mas da unidade. Da unidade. Assim, você não vai crescer sozinho. Então, Você está no corpo. Aí ele bate nessa tecla forte com o contexto da edificação. Olha, E tá aí, edificando o corpo em amor, é o terceiro tópico aí. Nós já falamos um pouco, né? falou um pouco, já bateu bastante na tecla aí, mas ele coloca aí aquele Aí ele texto traz de Cristo como Coríntios, cabeça. Coloca aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 27, em que Paulo está falando ali de cada pedacinho do corpo e falando que o perigo da soberba do dedinho em relação Se querer ao melhor do que a orelha, o ao braço. Cada um tem Se sua eu sou- importância. como eu sou orelha, eu sou melhor do que... Não é, né? Todo mundo depende de todo mundo. Ele tá Mas isso falando acontece aqui, no dia de hoje? misericórdia, irmão, deixa eu comprar outra parte, porque a dificuldade da igreja está sendo, na maioria das vezes... Aí eu volto um pouco. Pô, assim, eu estou falando porque assim, nós estamos falando de comportamento e relacionamentos com Deus e com os irmãos. E nós estamos falando desse ajuste, nesse processo. O corpo está ligado. Ele Tá ligado. Precisa nutrir o outro para o outro desenvolver. E o problema todo é que ele está tentando cortar o alimento do outro, irmão. Se eu dificulto, alguma parte do corpo vai ter deficiência. E, às vezes, a outra parte que usufruiu do nutriente todo do outro ainda critica a parte que não recebeu o nutriente. Aí o segredo que está aí entra a palavra o amor. Aqui, Com o amor, eu consigo viver em harmonia com toda a membresia. A gente volta para o corpo. Cada membro do corpo vai viver de forma harmônica se tiver base como o amor. É isso, pastor? Sem dúvida nenhuma. Aí eu vou suportar os mais fracos. Isso. Eu vou poder também ter esse amor e ensinar com amor, com mansidão. Pronto. Que quando você ensina com amor e mansidão, porque assim, aí eu já volto para nós aqui. Às vezes nós professores, nós que temos essa função, responsabilidade de transmitir o evangelho, de ensinar aos novos, né, que a partir daí que nós estamos falando, essa é a preocupação do apóstolo Paulo, e às vezes falta essa palavra aí, que eu falo palavra e falo em ações, o amor. De que forma ensinar? Eu tenho que ter paciência. Sim. Às vezes um vai crescer de forma mais rápida. Isso. O outro vai demandar mais tempo. Vou precisar andar mais junto, lado a lado. Vai precisar, ele vai oscilar ainda, né? Até ele pegar. Não pode, e aí o novo nascido em Cristo, ele não pode ficar no contexto da acomodação. Sim, isso né? não. Porque o reflexo do crescimento se tiver com fome, tem que comer. Não dá para poder a pessoa que não se alimenta querer crescimento, né? E eu percebo muito hoje, às vezes, o problema do crescimento e da edificação é porque, primeiro, parece que não é mais corpo, é pedaços do corpo que estão andando de forma ambulante. Não tem unidade e nem tem como. De propósito. Porque não né? tem como o membro andar separado do corpo. Ele está morto. Então, as reuniões da igreja. Ele só vai estar vivo se ele estiver ligado ao corpo. As reuniões da igreja são estabelecidas para isso, para a edificação do corpo, para a unidade de propósitos, para que ela cresça. Para a edificação, né? E eu costumo dizer que o ambiente melhor para o crente desenvolver é essa igreja que Deus deu a ele, local para ele congregar. Porque ali ele permitiu, à luz das Escrituras, ele conviver com tudo que é fácil e difícil. Ele vai conviver com pessoas com problemas de crescimento, pessoas que às vezes nem passou ainda pelo novo nascimento e que vai desafiá-lo a mostrar que ele nasceu de novo. Porque o problema não está no outro, é em mim mesmo. Eu tenho que olhar como eu estou desenvolvido em Cristo, de maneira que em amor eu suporto tudo aquilo. Eu sei administrar tudo isso, sem abrir mão da verdade, da integridade da palavra, né? Sempre prezando por ela, ensinando, instruindo, pregando, conversando com o outro sobre a palavra
mantendo a integridade dela, sem desrespeitá-lo, sem desonrá-lo, sem humilhá-lo, sem querer mostrar arrogância de conhecimento, sempre na simplicidade, como o apóstolo Paulo começa o capítulo. Eu só vou fazer isso se eu tiver humildade. amor. Pronto, é a base. E aí, dominado pelo amor de Cristo, seja em que estágio que eu esteja desse crescimento, eu vou contribuir com a edificação, é nos relacionamentos. Eu costumo dizer que é exatamente nos relacionamentos que você percebe se alguém já nasceu em Cristo. Irmão, você não precisa de muito. Hoje, às vezes, com uma simples palavra que você diz, às vezes uma pregação, ela importuna pessoas que ele não frequenta mais o culto, ele não volta mais na igreja. Eu vou dar um exemplo prático. Eu mesmo já presenciei, acho que eu já falei aqui em outras videoaulas, dois irmãos com desentendimento acalorado por causa de vaga de carro, de estacionamento. Enfim, mas vamos seguir. Acontece, querido, mas é o que nós estamos falando, né? Ninguém quer, parece que está perdendo, né? Quando ceder parece que é perder. Ceder parece que é perder. E não é. Né? As pessoas precisam entender que existe um contexto de compreensão. Aí entra o amor e suportar. O irmão está colorado, cede a vaga. Rapaz, isso é crescimento. Não é por isso, querido. Eu cresci, eu estou no corpo. Enfim. Vamos para o último aqui, a gente, para finalizar. Aí está aqui o top 4. Unidade no corpo de Cristo. A gente já falou um pouco, mas só para a gente finalizar aí. Aqui entra ele cita lá, inclusive, o que eu falei lá do primeiro versículo, né? Uhum. Versículo 3. Humildade, mansidão, paciência e suportar um ao outro. Voltando para o padrão, o padrão é Cristo, nesse sentido que nós temos que ir mensurando isso em nós, até o quanto que isso já desenvolveu em nós, né? O quanto que nós estamos sendo humildes, pacientes, mansos e estamos suportando uns aos outros. É nesse tópico que ele fala, né? A diversidade dentro da unidade é um aspecto enriquecedor do corpo de Cristo. Então, veja que não tem uniformidade, é diversidade mesmo, de pensamento, de conhecimento, você imagina de o corpo, dons, nem seria um corpo, né? Formado só, exemplo, de braço. Sim, que coisa mais esquisita é nem corpo, né? Não é um estamos corpo. falando de corpo, estamos falando só de braço, né? E é completo, né? E vive em forma harmônica. Olha o exemplo que ele pega. Olha que expertise o apóstolo Paulo, né? Parece um pouco ali seguindo a linha de Jesus e usar parábolas para poder, de forma prática, para poder ensinar a palavra. Sim. E o apóstolo Paulo vem pegando aí, peraí, o que eles vão entender? O corpo, eles vão entender. Esse corpo, eles sabem. E apontando os dois extremos, usando a carta aos Coríntios, né? Às vezes aquela parte do corpo que se sente maior do que os outros, melhor do que os outros, porque ela entende que ela está numa posição de destaque, é aquele que, porque ele fica escondido lá dentro do sapato e dizendo assim, não, eu não sou do corpo, porque ninguém está me vendo, ninguém me dá valor. De uma forma prática, então, apóstolo Saulo, hoje, vivendo esse contexto de igreja, como que a gente evidencia isso? Como exemplo? Aquele que não quer fazer nada porque sente que ele não tem utilidade nenhuma. E ele tem um dom, um talento, tem um chamado, uma vocação qualquer, não põe em prática. E aquele que, às vezes, se sobrepõe aos demais, às vezes com um pouco mais de conhecimento, porque fez um curso de teologia, porque tem um pouco mais de espaço dentro da igreja, porque tem um cargo dentro da igreja, e, às vezes, se sobrepõe aos demais, interpretando até de forma errada, porque a quem mais é dado, mais é cobrado, e aqui o maior é servo de todos. Ele não entendeu a pirâmide invertida ainda, né? Que esse é o contexto da Bíblia no Novo Testamento, né? Aqui o maior é servo de todos. E aí, por aí confundir, pensa que ele é a autoridade sobre os outros, e aí impõe, e aí quer levar na força, no grito, quer levar, às vezes, de forma equivocada, a condução até dos seus relacionamentos de forma desrespeitosa dentro do contexto da igreja. Humilha, acha que ele, porque fez um pouco a mais, é melhor do que todos os outros, né? Porque os outros não fizeram, ele não tem nem paciência com aquele e não dá a ele uma oportunidade de repente,
mudar isso. E isso tudo tem que ser pensado, porque dentro da igreja há espaço para todo mundo, tem lugar para trabalhar. O que não falta é obra. O reino está aí para ser divulgado, anunciado. E se a igreja quiser, toda a igreja quiser fazer, tem espaço para trabalhar, né? Não tem espaço para poder ficar no raquitismo, não tem espaço para poder não contribuir na edificação do outro. Então, estar numa reunião, num culto, seja no seu culto individual, seja no culto coletivo, porque tem muita gente que foi para o individual e abandonou o culto coletivo. Tem alguns que frequentam o culto coletivo, mas nunca mais teve o seu culto individual, né? E as duas coisas se somam, cuidando de mim e cuidando do outro, cuidando do próximo, porque essa palavra tem extrema relevância no contexto do amor. O amor só se revela fazendo aos outros, né? Senão, amor que amor eu mesmo e Deus, eu amo a Deus e amo eu mesmo, né? Mas o senhor falou que é para amar o outro como a você. É o relacionamento horizontal e o vertical, né? Amar a Deus e amar os irmãos. Pastor Saulo, acredito que nós já comentamos bastante aqui, né? Tem mais alguma coisa para... parte conclusiva, acho que não, já contribuímos aqui bastante, creio que vai ajudar bastante aí os professores, até para poder também fazer o bate-papo deles, né? Que acho que a aula é isso, é um bate-papo, é uma compreensão do texto como um todo, embora, como eu disse, acho que o capítulo 4 não se esgota aqui tão facilmente, são 3 lições abordando, eu creio que ainda tem espaço para muito até, porque esse texto do capítulo 4 até o capítulo 6 tem uma profundidade muito grande do apóstolo Paulo num direcionamento a essa igreja de Éfeso para preparação e desenvolvimento dela, né? Amém. Então, nós estamos encerrando nossa videoaula. Eu espero que seja de forma relevante para os irmãos, professores. Agradeço aqui o pastor Saulo por essa conversa boa, conselhos práticos de um pastor, né? E é isso. Esperamos vê-los na próxima videoaula. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.